que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra nenhum outro há. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. Não basta apenas crer em Deus, é preciso algo mais. É preciso crer em Jesus, descobrir por que Jesus morreu crucificado numa cruz. É preciso nascer de novo. Você talvez não crê em Deus, mas crê, sente que existe uma força superior, que talvez você chame de natureza ou outro nome. Você sente que existe algo mais, que transcende ao seu entendimento, à sua compreensão. Este algo mais que você não sabe explicar é Deus. Uma pessoa pode ter muita cultura, pode ter muito conhecimento geral. Suponhamos que uma pessoa fale mais de 10 idiomas diferentes, que tenha escrito mais de 500 livros, que seja doutor em 2, 3 ou mais ciências diferentes. Mas se essa pessoa não crê na existência de Deus, essa pessoa é uma tola. Assim está escrito no Salmo 14, versículo 1. Não importa quanto conhecimento você tenha, você pode ser um cientista renomado, reconhecido no mundo todo, pode ser um líder de qualquer organização, aberta ou secreta, científica ou filosófica, pode ser o presidente de qualquer nação, de qualquer religião, pode ser o professor de qualquer área, mesmo as mais difíceis, como física nuclear, matemática ou química superior. Pode ser capaz de fazer cálculos precisos de como mandar uma nave a um planeta distante, pode dominar todas as áreas da informática, de comunicações, pode ter os títulos mais honrados. Enfim, pode ter muito conhecimento, mas se não conhecer a mais importante e mais elevada forma de conhecimento humano, você é um analfabeto espiritual. Hoje entendo o sentido de Eclesiastes 1:8, que diz: porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. E de Eclesiastes 12:12, que diz: demais, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros, eu muito estudar. Eu coloco: a literatura secular é enfado da carne. Para sua reflexão, o livro de Eclesiastes foi escrito pelo segundo homem mais sábio que já viveu na terra, o rei Salomão. E por que afirmo isso? Porque o primeiro homem, o mais sábio que já viveu, foi Jesus. Mas Jesus é fora de série, é hors concurso. Jesus é o unigênito Filho de Deus. Salomão orou a Deus, pedindo-lhe sabedoria. Veja no livro de 2 Crônicas, capítulo 1, versos 9 e 10. E Deus, respondendo à sua oração, disse: porquanto foi este desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve ninguém antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. A mais importante e mais elevada forma de conhecimento humano é conhecer a Deus e a seu Filho Jesus Cristo. Você pode confirmar isso no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Hoje, no mundo todo, é enorme o número de casais que se separam. Por que não conhece a direção de Deus sobre esse assunto? Ser homem é preciso nascer de uma mulher. Esta é a explicação porque Jesus tem direito sobre a terra e Satanás não tem. Satanás é usurpador, é ladrão, veio para roubar, matar e destruir. É enganador. A Bíblia diz no Salmo 115:16: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Ou seja, Jesus tem direito sobre a terra porque foi um homem, e Satanás não é e nem foi um homem. Por isso ele não tem nenhum direito sobre a terra, embora seja o maior responsável por todas as coisas erradas do mundo. Assim diz a Bíblia na carta de João 5,19: o mundo jaz no maligno. Jesus também tem a natureza divina, porque não foi concebido de uma relação sexual. E a Bíblia relata todos os fatos que envolveram o nascimento de Jesus. Você pode conhecer uma parte dos relatos no livro de Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 56. Na conversa com Maria, mãe de Jesus, o anjo Gabriel lhe diz, como relata o versículo 35: respondeu-lhe o anjo:
Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o antissanto que há de nascer será chamado Filho de Deus. Enquanto viveu na terra, Jesus foi 100% homem. Quando morreu e ressuscitou, ficando aqui por 40 dias, foi 100% Deus. A ressurreição de Jesus é o fato mais espetacular na história da humanidade. Mudou todo o curso da história humana e mostrou o caminho para que o homem tivesse uma nova vida. A ressurreição de Jesus Cristo é um fato totalmente confirmado pela história. Não é uma lenda ou um mito, muito menos uma farsa. Até os inimigos de Cristo viram que o seu túmulo estava vazio e não puderam apresentar o seu corpo. Veja os relatos de Lucas 24, 1 a 3 e 44 a 48. Ele morreu crucificado numa cruz, não para que o homem nunca morra, mas para que não morra para sempre. Veja o que ele mesmo falou no Evangelho de João 11, 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Outro fato que faz de Jesus inigualável é que ele foi o único homem que provou a morte e a venceu. Ele é a única pessoa sobre quem diz as Escrituras. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde ver onde ele jazia. Está escrito no livro de Mateus 28, versículo 6. Essa é uma prova incontestável de que os crentes em Jesus também hão de ressuscitar um dia. A história relata e comprova a vida de muitos homens que foram importantes em sua época, inclusive a vida de vários líderes religiosos que fundaram várias religiões. Só que todos eles morreram. Alguns até têm seus ossos guardados, como é o caso de Buda, que tem os ossos guardados na cidade de Jakarta, Indonésia, e Maomé, que tem os ossos guardados na cidade de Meca, Arábia Saudita. Jesus Cristo também morreu, mas seus ossos não estão no túmulo onde seu corpo foi colocado, porque ele ressuscitou. Após ressuscitar, ficou 40 dias entre nós e depois subiu ao céu e com nenhum outro aconteceu isso. Por isso, só ele é o único verdadeiramente santo. A história, a ciência, a Bíblia não relatam a ressurreição definitiva de nenhuma outra pessoa. Não confundir com os relatos bíblicos de pessoas que morreram e foram ressuscitadas por Jesus, mas que depois vieram a morrer novamente. Com convicção podemos dizer, somente Jesus nos une, toda e qualquer religião nos divide. Se fizermos uma projeção especificamente para centenas de denominações evangélicas, também podemos dizer, Jesus nos une, as denominações nos dividem. Somente Jesus Cristo é o único caminho, o único mediador, o único intercessor, o único elo de ligação entre nós e Deus. Ele mesmo disse isso, está no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Observe, está no singular. Se houvesse alguma outra forma, algum outro jeito de homem ir a Deus, certamente Jesus o teria dito. Deus formou o homem, a escola informa o homem, Satanás deforma o homem, mas só Jesus Cristo transforma o homem. O mundo hoje está se tornando cada vez mais hostil ao cristianismo, e repito o que já disse, pois isso é importantíssimo. O cristianismo verdadeiro, autêntico, não é religião. O cristianismo verdadeiro é um relacionamento, um modo de vida. Diga com as palavras que cada um achar melhor, entre o homem e Deus, por intermédio de Jesus. É espantoso, impressionante como o nome Jesus afasta as pessoas. Como este nome escandaliza e deixa as pessoas até furiosas. Para se ter uma ideia melhor, dando apenas um exemplo, muitas escolas e universidades mantêm o nome de Jesus do lado de fora e, no entanto, permitem e até estimulam a entrada de preservativos. Há uma verdadeira perseguição ao nome de Jesus. Experimente dizer a alguém que você está decidido a permanecer virgem até se casar, ou então que você não quer ingerir bebidas alcoólicas, não quer fumar ou usar drogas. Experimente dizer que você está tentando dirigir a sua vida, o seu trabalho, o seu negócio, de forma a agradar ao Senhor. Você estará tentando ser como Jesus. Observe o que as pessoas vão dizer.
que você se tornou um fanático, que está maluco, como elas simplesmente passaram a evitá-lo. E aí você entenderá o que a Bíblia diz na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 12. Todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo serão perseguidos. É impossível falar da vontade de Deus corretamente, sem falar da sua vontade moral, a palavra escrita que nos foi deixada, legada através da Bíblia Sagrada. A Bíblia é o livro mais sábio já escrito na face da terra, o mais lido, o mais editado, o mais debatido, o mais odiado e o mais amado. O livro dos livros é o próprio Deus falando ao ser humano, só que infelizmente grande número de pessoas não se dão conta disso ou não lhe dão a importância que merece. Milhões de pessoas vivem segundo os seus preceitos, enquanto outros tentam destruí-la. Tem a resposta correta para qualquer pergunta humana do ponto de vista espiritual. É um guia espiritual completo e verdadeiro. Muitos, para combatê-la, dizem que também é falha, pois foi escrita por homens. E eu pergunto, um cavalo, um cachorro ou um camelo poderia escrever a Bíblia? Claro que não. Se Deus quisesse, poderia ele ter escrito sozinho? Claro que sim, para Deus não existe nada impossível, mas Deus diretamente só escreveu os 10 mandamentos no Monte Sinai com Moisés. Por que Deus então não escreveu a Bíblia? Porque o que cabe ao homem fazer, Deus não faz. Mas a Bíblia, falando sobre si mesma, diz: nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, no fundo, na realidade, foi o próprio Deus quem escreveu a Bíblia, usando os seus profetas ou apóstolos. Como vou falar de divórcio, seria impossível fazê-lo corretamente sem aludir à Bíblia. Se você não crê que Deus existe, se você não crê na Bíblia, a Bíblia também fala sobre você. Diz que você é um tolo. Está no livro de Salmos 14, 1. A Bíblia é o segundo maior, o segundo melhor presente de Deus para a humanidade. Sabemos, pois o Espírito Santo nos revela que a Bíblia em si é uma só, foi escrita uma só vez e se mantém fiel e atual, e isto é milagre de Deus. Porém, o homem, em sua debilidade, vaidade, orgulho e principalmente por interesses financeiros, edita hoje muitas versões diferentes que só fazem confundir e atrapalhar. Pois quantas vezes, dependendo do versículo, gera confusão ou indecisão, ou mesmo distorção do sentido original. Lamento muito, mas este é o caso de Mateus 5,32 e 19,9. A Bíblia se atualizar segundo a evolução natural do idioma, o que é uma característica da língua viva, está certo. Por exemplo, antigamente, no Brasil, uma pessoa, ao se referir a outra, a chamava de Vossa Mercedes. Depois passou-se a falar Vós me ser. Atualmente falam você. Isso está certo, é uma característica e uma evolução natural do idioma vivo. Porém, não se muda o sentido original, como também não mais escrevemos profeta com PH. Isso são apenas dois, dentre muitos outros exemplos. Termos várias versões diferentes da Bíblia é péssimo. Não ajuda a divulgar o Evangelho do Reino de Deus. Só atrapalha. Na Bíblia não existe a figura do namoro. O namoro, como vemos hoje, é principalmente somente uma excitação à sexualidade. Se o jovem não pretende ou não tem condição de casar, não deve namorar. De uma maneira geral, as pessoas deveriam se casar mais jovens, a fim de evitarem o abrasamento que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 7, 9. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Está em Mateus 6,33. Geralmente as pessoas, especialmente os jovens, estão procurando fazer a sua vontade e não a vontade de Deus, por terem sido educados erradamente. Até profissionais especializados, mesmo cristãos,
aconselham a namorar bastante, dizendo que é para poderem se conhecer bem, a fim de evitar um casamento errado, esquecendo-se de que no namoro não há cobrança de nenhuma parte. Os namorados estão num relacionamento de só se darem, quase nada exigem do outro, além do que ficam envolvidos numa atmosfera de romance, como num ambiente mágico de ilusão, que os impele um ao outro, provocando uma cegueira espiritual que os impede de ver os defeitos um do outro. Entre os casos mais extremos do sofrimento que o namoro pode causar é quando um namorado se suicida por causa de terminar o namoro. Você já conhece, já ouviu falar de algum caso assim? No fundo, tudo se resume em se o ser humano tem ou não comunhão verdadeira com Deus. E essa comunhão só é possível através de Jesus Cristo. Se tiver, antes de casar, a pessoa deve orar a Deus em nome de Jesus e pedir que Ele lhe indique um cônjuge, segundo a sua vontade. E se assim fizer, Deus vai lhe indicar a pessoa certa, porque Deus é fiel. Na Bíblia, quando um rapaz queria se casar com uma moça, ele a pedia em casamento. Se tivesse o consentimento, ela se tornava sua esposa, semelhante hoje à figura do noivado. Ele então ia preparar o casamento, arrumar a moradia, os móveis, os utensílios, etc. Quando estivesse pronto, ia buscar a noiva e não era obrigado a dizer o dia em que iria buscá-lo. Compare isso com a parábola das 10 virgens em Mateus 25, de 1 a 13. Por questão de educação e amor pela esposa, noiva, ele mandava avisar o dia em que iria buscá-la. Então os pais da esposa preparavam a cerimônia do casamento. Como já disse, erramos por não conhecermos a vontade de Deus. Nossos pais não foram ensinados corretamente pelos pais deles e por isso não sabem ensinar e orientar os filhos. Além de que, geralmente os filhos não dão ouvido aos pais, não obedecem, especialmente nesta área de relacionamento sentimental. Não só os pais, também as igrejas, de um modo geral, poucas são as que tentam instruir e orientar os noivos antes do casamento. Geralmente os noivos vão à igreja já com a data do casamento estabelecida e não há por parte da direção das igrejas nenhuma preocupação ou tempo para orientarem corretamente os nubentes. Um homem se unir a uma mulher é vontade de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Está no livro de Gênesis 2,18. Do ponto de vista de Deus, um homem se une a uma mulher na sua primeira relação sexual. A Bíblia diz, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Por isso que o certo é tanto o homem como a mulher irem virgens para o casamento. E se assim fizerem, terão a bênção de Deus. E nada mais importante para um ser humano, depois da salvação da sua alma, do que ter a bênção de Deus. Hoje, erradamente, por não conhecer as Escrituras, mesmo em igrejas evangélicas, a maioria dos rapazes e muitas moças não vão virgens para o casamento. No mundo secular, é comum em muitos